Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Lição de número 3 da nossa revista Betel Dominical da editora Betel. Nesse trimestre estamos estudando o Sermão do Monte, dito pelo Senhor Jesus, escrito por Mateus, lá no capítulo 5 de seu Evangelho. E hoje a lição irá nos falar a respeito da mensagem das bem-aventuranças. Você que pode, curva sua cabeça e vamos falar com o nosso Pai. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui. O que eu te peço é que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Lição de número 3, a mensagem das bem-aventuranças. O nosso texto áureo diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128, verso 1. Verdade aplicada. As bem-aventuranças revelam que não há harmonia entre os valores do reino de Deus e o do mundo. Nosso texto de referência está no Evangelho de Mateus, capítulo número 5, o verso 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Meus irmãos, a mensagem das bem-aventuranças. E eu quero iniciar essa pré-aula incentivando você a ministrar a palavra do Senhor. Meu irmão, fale a respeito daquilo que Deus já tem feito para você. Talvez você pense que não tem conhecimento, ou que o seu conhecimento é limitado, ou talvez você lê um texto e você imagina que, para que eu vou dizer isso, sendo que todos já sabem, eu vou repetir o que todos já sabem. Meus irmãos, a mensagem das bem-aventuranças, aqui nós estamos falando do Sermão do Monte, mas nós podemos usar essa linha de raciocínio para toda a Bíblia Sagrada. A Bíblia contém os pilares, meus irmãos, o alicerce. Aqui no Sermão do Monte está o alicerce dos ensinamentos que o Senhor Jesus deixou para nós. Mas quando nós lemos, nós temos a presença real do autor. O Espírito Santo está ao nosso lado quando nós lemos a sua palavra, quando nós lemos a Bíblia Sagrada. E para cada um ele revela algo diferente. Cada pessoa que lê essas bem-aventuranças, o Espírito Santo revela uma nova mensagem inserida nesse mesmo texto. Talvez a mensagem que o Espírito Santo revelou para mim não é a que revelou para você. Por isso a importância de nós falarmos aquilo que nós já sabemos, aquilo que o Espírito Santo já ministrou ao seu coração. Meu irmão, pregue a palavra, fale aquilo que você já sabe. Há uma mensagem, o alicerce é o mesmo, o fundamento é o mesmo. Em uma construção, o alicerce é a base, o que dá sustentabilidade. Mas as paredes, em cada parede a gente põe uma porta diferente, põe uma janela diferente. Cada pessoa acha uma cor diferente para ser pintada aquela parede. E essa é a beleza do Evangelho, meus irmãos. O alicerce, a sustentabilidade, o que firma a rocha já está aqui. O Espírito Santo, o Senhor Jesus já deixou para nós. Agora, a mensagem revelada, o Espírito Santo revela a cada um. Então, fale, pregue aquilo que Deus colocou no seu coração. Talvez para você é tão fácil, tão simples e tão óbvio. Mas o óbvio para você é uma grande revelação para aquele que ainda não recebeu o que você já recebeu da parte do Senhor. Então, o meu incentivo nessa pré-aula, nesse início, é que você venha ministrar. Não deixe o seu estado de espírito interferir na mensagem que você leva, naquilo que Deus entregou para você. Independente da forma que você estiver, meu irmão, fale, leve a palavra, cumpra o ID do Senhor Jesus. Leve a mensagem
das bem-aventuranças. Tópico número 1, virtudes que alicerçam a vida cristã. Cada bem-aventurança descrita por Jesus é consequência de uma atitude adotada. Ou seja, cada bem-aventurança, nós vemos ela emanando na nossa vida, nós vemos ela se concretizando através das atitudes. As nossas atitudes revelam as bem-aventuranças que o Senhor Jesus deixou. E nós vemos as bem-aventuranças sendo manifestadas através das nossas atitudes. 1.1. O alicerce de toda felicidade. A pobreza de espírito é a principal virtude de todo o ensino das bem-aventuranças. Nós vimos a pobreza de espírito e a pobreza no espírito. Pobre de espírito é aquele que tem a consciência que é dependente de Deus em todas as áreas. Já o pobre no espírito é aquele que se acha o sabichão, se acha o dono da verdade, acha que que tudo pode, o prepotente, aquele que tem a solução para tudo. O alto ego, o egocentrismo, o ser humano ser o centro de tudo, o eu. Como Freud fala do superego, de eu falar mais alto. Esse é o pobre no espírito. Meu irmão, tenha consciência que você é dependente de Deus para todas as coisas. Depender de Deus não é depender só na área financeira, mas é depender dele para uma atitude que você tomar. Não tome uma atitude sem antes Deus falar com você. Não decida sem antes Deus falar com você. Não tome uma direção sem antes Deus te mostrar o norte, te mostrar o caminho. Isso é ser dependente de Deus. Não é ser dependente só naquilo em que você não consegue agir, não consegue resolver. Mas ser dependente de Deus é você ter a opção de escolha e não escolher enquanto Deus não falar com você. Esse é um resumo de um pobre de espírito, aquele que depende de Deus para todas as coisas. 1.2, consolo para os que choram. Bem-aventurados que choram pelos próprios pecados. Aqui, meus irmãos, nós vemos o choro em diversas áreas. Tem aquele choro que você chora quando você está triste. Tem o choro que você chora quando você perde algo. Tem o choro da decepção, o choro da frustração, o choro da renúncia, o choro da tristeza, o choro da raiva, quando você fica nervoso, fica com raiva. Irmão, existe uma série de fatores que nos levam a chorar, mas esse choro, bem-aventurados que choram, que Jesus disse lá no Sermão da Montanha, é aqueles que choram pelo arrependimento dos pecados. Enquanto, meu irmão, você tiver a consciência do homem frágil que você é e se arrepender dos seus pecados e chorar pelos pecados cometidos, porque há um verdadeiro quebrantamento em seu coração, meu irmão, nisso você será bem-aventurado. Nesse choro você alcançará o consolo que vem da parte do Senhor Jesus. Bem-aventurados que choram, aqueles que choram pedindo perdão do Senhor Jesus, se arrependendo. Esse choro é o choro de arrependimento pelos pecados. Enquanto você estiver chorando, se arrependendo dos pecados, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, significa que o Espírito Santo ainda está na sua vida. A preocupação maior é quando você pecar, ter a consciência do pecado e esse pecado já não te afetar mais, você já não chorar mais por ele. Aí já deu lugar para concupiscência. Nesse momento, meu irmão, se arrependa, corra aos pés do Senhor Jesus, para que o arrependimento do Espírito Santo, que o Espírito Santo ainda faça você se arrepender pelos pecados cometidos. 1.3, a herança dos mansos. Mansidão é a característica de uma pessoa que demonstra autocontrole ou moderação, domínio próprio. E nós vemos também falar sobre a mansidão, lembra lá em Gálatas capítulo 5, onde fala sobre os frutos do Espírito, o domínio próprio, o autocontrole. Essa mansidão é você ter a capacidade de gerenciar suas emoções, não estourar na hora que é para estourar, não ficar encolorizado,
com aquela cólera, com aquela ira. Ah, mas eu sou assim, eu nasci assim, eu grito, eu falo, comigo é 880, é ferro e fogo, bateu, levou. Não, meu irmão, pratique a mansidão. Isso era lá no velho homem, antes de você nascer de novo. Você nasceu de novo, você é uma nova criatura. O velho homem foi morto nas águas do batismo. Você não pode viver com os mesmos valores da forma que você vivia antigamente. A partir do novo nascimento, meus irmãos, os novos valores, os princípios bíblicos têm que fazer parte da nossa vida. E esses são os mansos que o Senhor Jesus fala, aquele que tem o domínio próprio, o autocontrole sobre as suas vontades, o domínio próprio sobre o seu querer. Você dominar aquilo que não te aflige, aquilo que não gera uma força interior em você, é fácil, aquilo não te chama atenção. Você demonstra o domínio próprio quando a vontade fala mais alta em você, quando o desejo fala mais alto no seu coração. Aí você vai exercer o domínio próprio. É você matar a si mesmo, negar a si mesmo. Um ótimo exemplo de uma pessoa que pratica o domínio próprio, a mansidão, é quando ela nega a si mesma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tópico 2, o sermão em relação à vida prática. Fome e sede de justiça, 2.1. A fome e sede de justiça a qual Jesus se refere aqui é aquela transformação que acompanha a nova vida no reino. Uma fome e sede que não cessa, que flui diariamente de um coração transformado. O desejo de você aprender mais de Deus, sabe aquele desejo de buscar mais na fonte, de estar mais próximo do Senhor Jesus? Aquele desejo que queima, que arde no coração. Isso é a fome e a sede de justiça. É o desejo em você buscar mais, em aprender mais, em estar na escola bíblica dominical todos os domingos às 9 horas da manhã na Rua da Agricultura, número 720, ao lado da van, a qual o nosso pastor Paulo Cardoso, e a nossa pastora Lourdes Cardoso ficarão e se sentirão honrados, felizes em te receber. Escolha estar conosco e assim você demonstrará a sede e a fome de justiça, em estar buscando, aprendendo mais na palavra do Senhor Jesus. 2.2, os misericordiosos. Enquanto as anteriores apontavam para uma necessidade que havia dentro de nós, essa começa a falar de uma qualidade que recebemos e precisamos exercer diante daqueles que necessitam. Ou seja, praticar a misericórdia, a empatia. A empatia é você ter a capacidade de se colocar no lugar da pessoa. E lembre-se, meus irmãos, como está escrito lá em Tiago 2,13, que a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia vai na frente e o juízo vai atrás. Haja com misericórdia, perdoe mais, não seja tão duro não, meu irmão. Não leve tudo tão a ferro e fogo, não. Perdoe, exerça o perdão, exerça a misericórdia. Na mesma intensidade que você exercer a misericórdia e exercer o perdão, assim a misericórdia também ela será na sua vida. Com a mesma intensidade. Procure perdoar mais, porque todos nós necessitamos de perdão. Tópico 2.3, os limpos de coração. Jesus não estava preocupado com o que entrava. Ele afirmou que nada que vinha de fora contaminava o homem, mas o que saía de dentro dele. Mateus 15, 19, 20, Marcos 7, 21, 23. O que contamina o homem não é o que entra, mas é aquilo que sai. Por quê, meus irmãos? Antes de sair, antes de praticar, antes de ir atrás, primeiro nasceu no coração. Aquilo que você pode ingerir, que pode te prejudicar, antes a vontade nasceu no seu coração. Tudo aquilo que nós praticamos, meus irmãos, fora do corpo, primeiro nasce no nosso coração. Muito cuidado com o desejo do seu coração. Isso pode te contaminar. Todas as mazelas, todos os pecados, todos os desejos, antes de nós consumarmos, primeiro brota no coração. Primeiro nasce aqui, depois você maquina e aí cumpre. Muito cuidado
com o que você tem falado, com o que você tem pensado. Cuidado aonde você tem ido. Cuidado às influências que você tem recebido, tanto nos seus olhos quanto nos seus ouvidos. Muito cuidado, porque essas influências podem fazer nascer um desejo no seu coração. E aí, meu irmão, se cumprir, pode ser que a consequência não seja boa, o resultado não seja bom. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 3, uma vida contagiante diferenciada aos pacificadores. Por que os pacificadores são bem-aventurados? Porque eles se destacam, são diferentes dos demais homens e mulheres do mundo. São pessoas possuídas pelo poder do Espírito Santo e pelo caráter de Deus. Os pacificadores, aqueles que transmitem paz, aquelas pessoas que você chega próximo dela, você já sente paz. As pessoas que emanam a paz, e essa paz vem do Senhor Jesus, essa paz que vem de Deus. Quanto mais você se encher do Espírito Santo, quanto mais próximo você estiver de Deus, quanto mais você renunciar às obras da carne, mais você irá degustar da paz que vem do Espírito Santo, a ponto desta paz emanar da sua vida e atingir as pessoas que estão ao seu lado. Meus irmãos, para você atingir quem está ao seu lado, não precisa de muito não, você só precisa transbordar. Transborde primeiro, encha você, se enche do Espírito Santo, transborda a paz que vem de Deus em sua vida, que quem estiver ao seu lado degustará e desfrutará da paz que vem do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe você, o seu lar, a sua casa, a sua família. Conclusão: as bem-aventuranças descrevem o modelo para o viver autêntico dos que respondem ao chamado do Senhor Jesus para serem os seus discípulos. Deus abençoe você, o seu lar, a sua casa, a sua família, e até a nossa próxima pré-aula, querendo Deus. Deus te abençoe.